En- Então, nós paramos neste ponto, né? Falando sobre a anemia falciforme, né? Que são doenças investigadas na triagem, tá? Neonatal, no teste de triagem neonatal. Hipotiroidismo congênito, então a fenilcetonúria. Gente, isso tudo aqui, essa fibrose cística, a gente vai ver agora, tá? A partir de agora, uma a uma, ok? Eu vou explicar uma a uma para vocês. É só pra gente saber aonde a gente parou do outro vídeo, tá? Vamos lá. A responsabilidade da coleta se dá geralmente pela instituição de saúde que realiza a coleta ou que encaminha o neonato à família à unidade básica de saúde, tá? Então, geralmente, essa instituição que faz a coleta e encaminha o neonato para a unidade básica de saúde para tratamento, tá? Se há algum resultado que leve aos agravos que nós estamos ali investigando, ok? O momento adequado da coleta é após 48 horas completas de vida do RN. Então, ele tem que ter 48 horas, ok? E preferencialmente até uma semana, pois o mesmo já ingeriu uma quantidade suficiente de proteínas, condição básica para a detecção neonatal da fenilcetonúria. Tá? Então, assim, ele já se alimentou nessas 40 horas, ele já teve as suas mamadas, então ele já ingeriu proteína suficiente, ok? Para detectar nesses exames a fenilcetonúria. Então, não se espantem, esses nomes a gente vai ver direitinho, um a um, tá? O RN de UTI, gente, neonatal, costuma apresentar resultados falso positivos ou falso negativos, devido à utilização de inúmeros fármacos, hemotransfusões e prematuridade. Então, assim, quando o bebê UTI, realmente é complicado você ter certeza do resultado fidedigno dos exames, tá? Porque ele está ingerindo várias medicações, está sendo administrado nesse recém-nato várias medicações, medicações pesadas, antibiótico terapia, tá? Já fez algumas hemotransfusões que alguns têm que fazer, né? Nós já falamos sobre isso no outro slide, tá? Sobre as hemotransfusões. E a prematuridade também, tá? Ela colabora muito para que haja um resultado, talvez, de falso positivo ou falso negativo. Se necessária a confirmação diagnóstica, o serviço de atenção à saúde, que nós falamos ali agora, é o responsável pela comunicação verbal e escrita aos pais ou responsáveis. Foi o que a gente falou, tá? O bebê é encaminhado para a unidade básica de saúde. Então, a unidade que ele nasceu vai ser responsável pela coleta e ele vai ser encaminhado para as unidades básicas de saúde, tá? Nos casos de recusa, cabe ao serviço de saúde a orientação sobre os riscos da não realização do teste, registrando o fato no prontuário do recém-nato. Isso acontece muito, tá? Nem sempre os pais levam os bebês para o teste de triagem neonatal. Muitos bebês às vezes fazem o teste do pezinho, mas não fazem o resto, tá? Por displicência dos pais. Então, no caso da recusa do retorno com esse bebê para a realização dos testes, né? Nós temos que relatar, registrar, tá? Esse fato no prontuário do recém-nato, que, acaso aconteça alguma coisa, o respaldo da unidade é certeiro, tá? Então, como eu falo para vocês na enfermagem, tudo é escrito, vale o que está escrito. Nada, a palavra o vento leva. Você faz alguma coisa, o enfermeiro fala assim, passa essa seringa ali, e daqui a pouco eu vou lá pedir ao médico que prescreva. Gente, peça primeiro ao médico que prescreva antes de você realizar qualquer medicação. Mesmo que o médico fale assim, faça que eu já vou prescrever. Fica atrás dele, fala assim, não, prescreve aqui, eu já... Porque, gente, acontece alguma coisa, ele não vai colocar a cara na frente, tá? Geralmente, o que vale é o que está escrito, não. Todavia, né? É o que vale, é o que está escrito. E nós não podemos depois dessa luta toda de conseguir um corém, a gente perder ele por uma besteira dessa, tá? Então, espere a prescrição para que vocês possam vir a realizar a medicação. Isso vale, tá?
aqui, respaldem que você notificou essa família, que você notificou a mãe, que você ligou, que você fez a sua parte. Notifica que houve uma recusa da realização dos exames, tá? Por escrito e carimbado. Aí vamos começar a falar sobre as doenças que estão ali, que eu falei, que é a talassemia. A talassemia. O que é a talassemia, gente? É uma doença genética, tá? Ela vem de genética do sangue. É uma doença hereditária, é muito comum em italianos, asiáticos, africanos, gregos, tá? É mais comum, tá? Nesses descendentes. Mas como o Brasil é uma mistura de raças, então a gente tem que ficar bem ligado nisso, tá? Afeta a capacidade da pessoa de produzir a hemoglobina, tá? A talassemia menor ou traço talassêmico somente desenvolve uma anemia branda, assintomática, que não corrige com o uso de ferro. Então, a talassemia é uma doença que ela causa anemia e nós não conseguimos corrigir ela com o uso de ferro, né? Então, isso aí, vocês vão ver agora alguns agravos que acontecem, né? Por conta disso. A talassemia maior, né, exige constantes hemotransfusões e cuidados médicos intensivos. Então, assim, a criança ela vive fazendo hemotransfusões. Por quê? Porque não acontece, a gente não consegue sanar essa anemia, tá? Anemia severa inicia-se nos primeiros, isso aí é a talassemia maior, tá? Inicia-se nos primeiros meses de vida, acompanhada de icterícia, que você já sabe que é, né? Aquela face amarelada, os olhos amarelados, é o que? É a liberação de bilirrubina sobre a pele, tá? Em grande quantidade. E aparece a icterícia acompanhada, né, de deformidades ósseas e esplenomegalia. O que é esplenomegalia, gente? É o aumento anormal do baço, tá? Nós podemos chamar de esplenomegalia. Então, isso é o que eu quero que vocês entendam. Esses nomes de doenças podem vir com vários sinônimos, tá? Então, a esplenomegalia, ela também pode ser chamada de megalosprenia ou esplenomegalia, tá? Essas duas palavras são sinônimas, que significa somente o aumento anormal do baço, ok? Então, isso que acontece com a talassemia maior. Voltando aqui, tá? Pra gente só ficar ligado, que a talassemia menor, né, ou traço talassêmico, quer dizer, ela só tem um traço aqui, tá? Desenvolve anemia branda assintomática que não corrige com o uso de ferro, ok? E aqui exige mais cuidados, porque é uma anemia severa, que tem que fazer várias hemotransfusões, tá? Cuidados médicos intensivos, e já começa com deformidades ósseas e o crescimento anormal do baço, tá? Aqui é só figuras, né, para vocês verem como fica, como se comporta, tá? O físico da criança, enfim. Vamos nos apegar às escritas. A anemia falciforme, nós já falamos sobre a anemia falciforme algumas vezes, vamos voltar a falar dela, né? Que é uma doença prevalente, principalmente em pessoas de origem afro-brasileira, tá? Consiste em uma anemia genética, então ela vem de pai para filho, de mãe para filho, ok? Onde as hemácias apresentam forma de foice. Lembra que eu falei para vocês? A hemácia, ela é uma casca de laranja quando você espreme para fazer o suco, assim, tá? Tem esse côncavo aqui, aonde se carrega o oxigênio por esse côncavo, tá? Ela é assim. Quando você tem anemia falciforme, ela tem o formato de uma foice. E isso, o que acontece com isso? Ela não consegue carregar o oxigênio na sua totalidade. E acontece a baixa tensão de oxigênio carreado no organismo, tá? Adolescência e vida adulta, o quadro vascular oclusivo produzido pela anomalia genética acomete ossos, músculos, pulmões e baço. Essas e outras hemoglobinopatias, tá? Que são doenças do sangue, tá? Hemoglobinopatias, patias já fala de doenças, tá? Essas doenças do sangue é diagnosticada a partir do achado de hemoglobinas anormais lá no teste de triagem neonatal,
para você ver como é importante fazer esses testes, tá? Teste da orelhinha, teste do pezinho e teste do olhinho, ok? Então, essas doenças sanguíneas, elas são diagnosticadas lá no teste de triagem neonatal, ok? A gente está passando, assim, um pouco falando, né, rapidamente, que nós já estudamos sobre anemia falciforme. Aqui está mostrando as hemácias normais, tá? Parece até um biscoitinho ali de... tá? Mas essa parte pretinha do meio, gente, na realidade ela não é furada, tá? Ela é assim, em forma de concha, ok? E a anemia falciforme, para você ver, as hemácias, ela tem um formato fino, um formato de foice. E esse formato prejudica o carreamento de oxigênio. Ok? Não sei, gente, quem são. Outra doença que nós conseguimos triar com o teste neonatal é o hipotireoidismo congênito, tá? É uma doença raríssima que afeta apenas 1 a cada 4.000 RNs. Olha que louco. Causada pela deficiência dos hormônios tireoidianos, né? Nós sabemos que os hormônios tireoidianos é o T3, T4 e o TSH. E estes são responsáveis pelo crescimento dos neurônios até os 2 anos. Então, olha como fica complicado, né? Durante a gestação, os hormônios tireoidianos maternos atravessam a placenta, permitindo o desenvolvimento normal da criança. Este é o fato normal, tá? O hormônio da mãe, da tireoide, atravessa a placenta e permite o desenvolvimento normal da criança. Se não tratado até os 3 meses, a doença leva ao déficit de crescimento. Então, retardo mental, face grosseira, pele ressecada, edema facial e a icterícia. A icterícia que nós já estamos ali batendo nela o tempo todo, tá? Se tratada ao nascimento, o recém-nato não apresentará sintomas. Tratada com a reposição de T4, que é o hormônio, indefinidamente permitindo o desenvolvimento normal dos portadores. Então, é por isso que existe o teste de triagem neonatal, para você anteceder ao tratamento, para que você descubra a tempo de ser tratado, tá? Por isso que é feito esse teste, por isso que nós... quando trabalhamos em ESFs, em unidades básicas, quando nós trabalhamos em maternidade, nós temos que fazer com que os pais entendam essa situação, o quanto é importante, tá? E às vezes a gente fala um pouco mais assim, ríspido, no sentido não de ser grosseiro, mas de mostrar para aquela mãezinha que às vezes não está entendendo o que pode acontecer com o seu filho. Então, se você botar, mas a criança pode ter um retardo mental, tá? Ela pode ter isso e aquilo. Você vai falando, você vai mostrando a realidade para que ela consiga entender a importância desse exame, tá? Porque nem todas entendem. Você chega lá, muitos enfermeiros falam assim, você tem que trazer ele para fazer o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste... Pronto, é isso, tá? Fazer os testes. Tem que trazer para fazer o teste do olhinho. Ai, que bobagem, para quê? Tem que fazer o teste do pezinho. Isso aí já é famoso, mas para que serve isso? Se tiver doente, vai ficar doente. Não é assim. Se tiver doente, o tratamento vai ser antecipado. Ok, gente? Então, quando a gente está assim, numa situação de educador de saúde, nós temos que explicar por que está sendo feito aquilo, não só falar, tá? Falar, tem que ser feito o teste da orelhinha. Para que ela serve? A pessoa não sabe. Muitas pessoas não sabem, a maioria não sabe, tá? Então, nós temos que explicar, nós temos que fazer o nosso papel de educadores, tá? Somos da área da saúde, já somos educadores natos, tá bom, gente? Aqui, para você ver como a face fica, olha, assim, a criança fica realmente deformada, tá, gente? Fica realmente deformada. E fora problemas, né, de retardos, que é muito triste. Vamos agora passar o teste de triagem, né? Desculpa. Falando sobre a fenilcetonúria. Então, a fenilcetonúria também é conhecida como PKU, tá? É uma doença também genética, rara, que afeta 1 em cada
1 milhão de nascidos, não é isso? É o defeito em uma enzima hepática denominada fenilalanina. Fenilalanina, ok? Hidroxidase. O que acontece aqui, gente, com essa fenilalanina hidroxilase? A minha língua é meio complicada falar isso. Vocês já me conhecem. Que atua no desenvolvimento do bebê. Então, essa enzima, ela atua para que o bebê se desenvolva. E o que acontece? Leva ao acúmulo de fenilalanina, que em excesso, tá? Causa atraso do desenvolvimento motor, convulsão, menor pigmentação de pele e cabelos, irritabilidade, odor alterado na urina e microcefalia. Olha quanto problema causa. Olha quanto problema causa, tá? Então, o que a gente faz? Essa doença, ela também é identificada no teste de triagem neonatal, tá? Tem vários agravos, tá? O defeito dessa enzima, porque essa enzima sendo defeituosa vai acumular, né, no organismo e esse acúmulo causa todos esses efeitos aí que vocês estão vendo, todos esses agravos, tá? Agravos motores e convulsão e outros problemas mais graves. A microcefalia é um deles, né? Então, aqui tá mostrando uma criança, né? Com a fenilcetonúria. Você vê que o formato da cabeça é diferenciado. São crianças com realmente um retardo, né? E é uma coisa que nós podemos sanar com o teste de triagem neonatal. A gente estuda sobre isso na enfermagem, quando a gente está fazendo curso, mas parece que as pessoas apagam isso da memória, porque quando você vai fazer o estágio nos postos de saúde, você vê os técnicos falando, entregando o papel e falando: olha, a senhora procura isso aqui, vai ter que realizar esse teste, tá? Dia tal, 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 e tá marcado. Eu não vejo nenhum deles sentar e falar assim: olha, vai ter que ser realizado o teste do pezinho, que a senhora vai descobrir isso, aquilo. Olha, o teste da orelhinha, só vai poder saber isso, isso, isso. Não, gente, eles não perdem tempo, tá? Eles acham que isso é uma perda de tempo. E isso é um ganho para o bebê, que é um ser indefeso, tá? E que precisa de alguém para orientar. Ok, gente? Então, assim, pensa nisso quando vocês estiverem frente a frente com uma mãe que precisa fazer os exames. Manifesta-se entre o terceiro ao sexto mês de vida, tá? A fenilcetonúria. Com o diagnóstico precoce dessa doença, como eu tinha falado para vocês, estes efeitos podem ser evitados se o paciente não ingerir substâncias com fenilalanina, tá? Fenilalanina, como o leite materno, ovo, carnes, entre outros. Então, assim, descobriu antecipadamente, você vai antecipar o problema que vai ela ingerir esse tipo de substância, tá, gente? Por isso que eu falo. É tudo uma questão de fala, uma questão de passar o que é importante, ok? Então, assim, ele vai ficar sem consumir essas substâncias e o médico vai ver como vai ser o andamento, tá, do tratamento desse bebê. Mais um teste de triagem aqui, que é a fibrose cística, tá? Que é uma doença também genética. Vocês podem perceber que todos os testes de triagem neonatal, as doenças são genéticas, né? Causada por mutações no cromossomo 7, tá? De ambos os pais, alterando as células responsáveis pela formação de muco, expressando muitas secreções, afetando principalmente os sistemas respiratório e digestivo. Então, gente, olha que loucura. Ele altera as células responsáveis pela formação do muco. Então, uma secreção que poderia ser um pouco mais rala, né? Um pouco menos espessa, ela se torna espessa demais, tá? Ela vira um muco muito grosso e muito difícil de eliminação. Quando isso acontece, o sistema respiratório e digestivo vai se agravar, ok? Ocasiona má absorção de nutrientes,
ganho ponderal, apesar da boa nutrição. Então, você pode alimentar muito bem essa criança, que ela não vai ter ganho de peso, ela vai estar sempre emagrecida, sempre ali, tá? Parecendo apática, ok? O RN também apresenta maior número de evacuações diárias. Maior número de evacuações diárias, com fezes volumosas, de odor forte e gorduroso. Por quê? Porque ela vai estar com esse muco, né, com essa secreção bem espessa, que ela vai engolir e, consequentemente, as fezes dela vai ter grande quantidade desse muco. Por isso que são fezes volumosas e odor forte e gorduroso, tá? Aqui é uma criança acometida, tá, do problema, para você ver que todo o abdômen da criança é distendido, a criança é emagrecida, você vê que ela tá bem emagrecida mesmo, tá? Não por falta, gente, da mãe alimentar esse bebê. Então, nós temos que ter consciência, tá? Chega uma mãe com a criança assim, ela tá deixando a criança passar fome e não sei o que. Não é isso, tá? É o problema mesmo da doença. A gente vê muitos julgamentos na área da saúde, né? Muitos julgamentos sem conhecimento de causa. Ocasiona também pneumonias de repetição. Por que a pneumonia de repetição? Por conta do muco, né, espesso. O pulmão vai ficar totalmente tomado por um muco espesso, não vai fazer os seus movimentos, né, normais, e as pneumonias de repetição vão acontecer. Mulheres portadoras de fibrose cística têm mais dificuldade para engravidar, porque o muco cervical mais espesso dificulta a passagem dos espermatozoides. Olha onde chega a gravidade da fibrose cística, tá? O muco vaginal, ele se torna muito espesso. Então, quanto a ejaculação, né, os espermatozoides, eles não conseguem atravessar esse muco vaginal, tá? Tratada com antibiótico terapia, vacinas, combate a infecções pulmonares, né, que nós já falamos que vai ser de repetição, fisioterapia e nutrição adequada, atualmente é possível sobreviver até a idade adulta. Olha, é uma doença gravíssima. E o que acontece, gente, mais uma vez eu falo, estudando as doenças que os testes eles capturam, né? A gente vê com outros olhos, né, a importância da realização dos testes de triagem neonatal. Vou dar uma parada aqui para não ficar extenso, como eu sempre falo, e vamos voltar desta mesma página, tá?